Jesus, mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor, queremos louvar o teu nome, bendizê-lo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado pela liberdade que nós temos de estarmos aqui reunidos, podendo, Senhor, te louvar, podendo orar na certeza de que o Senhor está nos ouvindo e de acordo com a sua bondade e a sua misericórdia, o Senhor há de nos responder. Muito obrigado pelo momento que temos de ouvir a Tua voz, ouvir as Tuas orientações através da Tua palavra. Te agradecemos por essa liberdade, Pai, e que nós possamos fazer bom uso dela. Senhor, que o Teu Espírito Santo continue a ministrar em nossos corações, como já tem ministrado até esse momento, Pai. E que o Senhor nos ajude a não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra, como Tiago vai nos ensinar. Essa é a oração que eu te faço, que nós, enquanto igreja, te fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já passaram ou já fizeram a seguinte situação. Alguém, depois de um tempo convivendo contigo, chega e fala: nossa, você não é nada daquilo que tinham falado a seu respeito. E geralmente quando falam isso, falam num contexto, que o que ouviram foi de forma pejorativa e agora o que estão vivenciando desfaz tudo aquilo que negativo foi falado a respeito da pessoa. Ou talvez a gente, às vezes, tem esse engano de julgar o livro pela capa e olhar para uma pessoa e falar: nossa, fulano tem aquela cara ali, deve ser isso, deve ser aquilo outro. E aí começa a conviver com a pessoa e vê que a pessoa não é nada daquilo, daquele cenário, daquele personagem que você tinha criado na sua mente. Enquanto eu estava meditando no Salmo de 107, foi a minha devocional de ontem, eu fiquei pensando que muitas vezes nós fazemos isso para com Deus. Nós nos relacionamos com Deus de acordo com aquilo que nós ouvimos outras pessoas falar ou de acordo com o nosso imaginário. E às vezes limitamos a ação de Deus em nossas vidas e às vezes deixamos de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, única e exclusivamente porque criamos um Deus caricato, ao invés do Deus bíblico. Muitos são aqueles que ao longo da história sempre pautaram, sempre apontaram para um Deus apenas justo, um Deus apenas que pune o pecado. E às vezes nós nos relacionamos assim com Deus, nos esquecendo que todos os atributos de Deus, inclusive a sua justiça, Ele conversa, Ele dialoga, Ele está atrelado aos outros atributos como a bondade, como a misericórdia, como o seu amor. Deus é perfeito em todo o seu ser. E se a gente anula, se a gente afasta uma das faces dos atributos de Deus, uma das características do atributo de Deus, nós não estamos nos relacionando com o Deus bíblico, com o Deus que é revelado para nós através da sua palavra. Eu tenho pensado durante algum tempo sobre questões básicas da nossa fé que às vezes nós deixamos de lado. Até temos conhecimento, até sabemos. Por exemplo, hoje nós iremos falar sobre a bondade e sobre a misericórdia de Deus. Nós cantamos alguns hinos, lemos no início um salmo que fala a respeito disso, só que muitas vezes nós não vivenciamos a bondade e a fidelidade de Deus como algo básico da nossa fé. Então hoje, de acordo com aquilo que o salmista escreveu, nos deixou revelado pela inspiração do Espírito Santo, eu quero tratar com os irmãos aquilo que Deus já falou no meu coração sobre esse salmo, que é um salmo pedagógico. Os salmos, eles são divididos em lamentações, salmos de sabedoria, salmos históricos. Esse eu vejo como um salmo pedagógico. Nós lemos e os irmãos viram que por diversas vezes eu repeti algumas frases. Por exemplo, no verso 6, vai dizer que então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Essa mesma frase se repete no verso 13, no verso 19, no verso 28. E os escritos hebraicos, eles são diferentes da nossa forma de escrever.
Quando a gente vai fazer uma redação, quando a gente vai escrever um livro, tudo que a gente não pode fazer é repetir expressões, repetir palavras, porque senão a pessoa que vai ler vai falar, nossa, que texto pobre. A pessoa falou casa, 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 casa e casa. Então a gente aprende que a gente tem que falar casa, e na próxima frase residência, e depois moradia, e depois lar, depois habitação, para que você demonstre que você tem conhecimento da sua língua e não fique um texto repetitivo. No hebraico não é assim. Quando há repetição, a intenção do autor é que nós possamos compreender que há um destaque, que há uma menção que ele quer que você preste atenção. Ele está dando ênfase no ensinamento e por isso eu chamo esse salmo de salmo pedagógico, porque nós vamos ver uma estrutura se repetindo. Ele não é um salmo histórico também, o Salmo 107. Dificilmente nós vamos conseguir encaixá-lo em algum momento da história de Israel, mas é uma demonstração da ação de Deus ao longo da história, livrando o seu povo com misericórdia. No latim, misericórdia vai ser definido como um coração que se debruça sobre a miséria humana. Então nós vamos ver nesse salmo Deus se compadecendo e se debruçando na miséria humana. E durante a leitura nós tivemos a oportunidade de ver que existem 4 aspectos que todo ser humano, que todos nós passamos, de angústias, de lutas, de tribulações, oriundos do pecado, oriundos do fato de nós termos negligenciado a palavra de Deus, negligenciado o cuidado de Deus e, por isso, o sofrimento. 4 partes distintas, cada uma apresentando um tipo específico de aflição, mas demonstrando a misericórdia e a bondade de Deus que ecoa por toda a Bíblia, nos lembrando que não importa o quão perdido, ou quebrado, ou afastados de Deus nós possamos estar, sempre há esperança para aqueles que se voltam para Deus. Esse salmo fala isso, olha, não importa o quanto você está afastado de Deus, não importa o quanto você tenha pecado, se você clamar a esse Deus como o salmista clamou, há esperança para a sua vida, há esperança para a minha vida. A bondade e a misericórdia de Deus são apresentadas como um diamante sob um pano preto, para que a beleza dessa joia possa ser destacada. Não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade, nem que seja pela internet como eu, de ver a apresentação de diamantes, e geralmente o fundo onde esses diamantes são apresentados é um fundo negro, um fundo preto, para que haja um destaque naquelas pedras preciosas. Então, o Salmo 107 vai apresentar a bondade e a misericórdia de Deus dessa forma, como diamantes sobre um fundo negro, sobre um fundo preto, para que haja destaque na beleza daquilo que Deus tem feito por nós e através de nós. A bondade e a misericórdia de Deus, elas estão disponíveis àqueles que rejeitaram em algum momento a sua palavra, ou que rejeitam em algum momento a sua palavra, e como eu disse, estão divididos nesse salmo em 4 partes, que são as 4 partes que nós iremos tratar nessa noite. A primeira parte, ela se encontra no verso 4 e 5, se puder projetar para mim, por favor. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. O salmista está falando de um povo que está vagueando no deserto. Talvez seja uma época pós-exílio, onde eles estão saindo da Babilônia, talvez, porque, como eu disse, esse salmo ele não é histórico, saindo da Babilônia e voltando para Jerusalém, voltando no deserto, um lugar árido. E quando nós lemos esse texto, quando nós lemos essa passagem, nós precisamos fazer a pergunta, mas por que esse povo está vagando no deserto?
Porque nós sabemos, sendo participantes da escola bíblica dominical, que havia uma promessa de uma terra prometida que mana leite e mel, ou que manava leite e mel para esse povo. Essa promessa, ela foi cumprida. Esse povo, ele conquistou, pela graça e misericórdia de Deus, o direito de morar nessa terra, de viver nessa terra, de desfrutar dos privilégios dessa terra, sem que eles tivessem feito nada por isso, apenas um ato de graça de Deus. E agora o salmista está dizendo que esse povo que foi redimido, esse povo que foi remido, ele está vagando, errante no deserto. E por que isso? Porque enquanto eles estavam na terra prometida, eles priorizaram mais os prazeres daquela terra, inclusive os deuses daquela terra, ao invés de priorizarem o Deus que os tinha levado para aquela terra. Deus chamou aquele povo para ser um povo exclusivo, para ser um povo seu, para ser um povo propriedade sua, exclusiva dele, mas aquele povo rejeitou a palavra de Deus, rejeitou os mandamentos divinos, rejeitaram a aliança que Deus tinha estabelecido para eles, e por isso eles foram punidos. Por isso a justiça de Deus veio sobre a vida deles. E agora eles estavam numa situação sem perspectiva alguma de vida, andando, cambaleando, famintos, sedentos, com a alma desfalecida. E enquanto eu estava pensando nesse cenário do povo de Israel, eu fiquei pensando quantos de nós não estamos vivendo exatamente numa situação como essa. Já receberam a bênção de Deus em algum momento, mas trocaram o Deus da bênção pelas bênçãos de Deus, e em algum momento nem mais as bênçãos de Deus quiseram usufruir e começaram a viver os prazeres desse mundo. E estão vagando, caminhando, perdido, em busca de sentido para as suas vidas. Muitos estão procurando respostas que não conseguem alcançar, pensam que essa resposta vai estar no emprego, vai estar num relacionamento, vai estar num carro novo, vai estar nos investimentos que têm feito, mas quando alcançam essas coisas, conseguem rapidamente perceber que o vazio na alma ainda não foi preenchido. E por isso, buscam outra alternativa, buscam outras coisas para que o coração possa ser preenchido com aquilo que só Deus pode preencher. E vivem uma vida como se no deserto estivessem. Vivem uma vida numa sequidão, que por mais que estejam rodeados de amigos, por mais que estejam rodeados de prazeres terrenos, mas quando encostam, reclinam suas cabeças nos travesseiros, percebem que ainda falta algo para preencherem a sua alma. Talvez você que está me ouvindo aqui esteja vivendo exatamente essa situação, buscando viver uma vida completa, buscando uma vida feliz, e ainda não conseguiu achar. E você está vendo o tempo passando, você está vendo as estações passando, seus filhos crescendo, e ainda assim a alegria te falta no coração. Você já alcançou aquele emprego que tanto almejava, você já conquistou um casamento, você já conquistou bens materiais, mas nada tem sido suficiente para suprir essa carência que está na sua alma. E ao invés de viver, você está apenas sobrevivendo. Ao invés de ter prazer, desfrutar a vida, você está apenas esperando o próximo dia. Como num deserto, como num lugar árido, você olha para o lado e não consegue ver vida, nada para você faz sentido. Costumo dizer que pessoas nesse sentido, dessa forma, veem um mundo pintado de cinza e não conseguem mais ver a beleza que há por toda a criação de Deus. Vivem errantes pelo deserto, vivem em lugares áridos, sem achar nenhum local
onde possam descansar a sua alma. Trocaram ou trocam o Deus que deu todo o conforto, que deu todo o cuidado, que dia após dia te chama para que você possa fazer morada nele, para viver nesse deserto de sequidão. Quando nós olhamos para um cenário desse, me vem à mente o filho pródigo, um jovem que estava, de uma parábola, que estava na casa do pai. Lucas capítulo 15 vai falar isso, vivia sobre os benefícios, sobre a graça do pai, mas em algum momento achou que aquilo não era suficiente para a sua vida. E decidiu sair da presença do pai. E decidiu viver no mundo, e decidiu curtir a vida. Pai, me dá tudo que é meu por direito. E eu vou dar rolês aleatórios e vou entregar a minha vida para os prazeres mundanos. E passou algum tempo, aquele jovem, ele pôde perceber que longe da presença de Deus, tudo é sequidão, tudo é deserto, e não há nada que o mundo ofereça que possa substituir aquilo que Deus tem para a raça humana, para todos nós. Meu querido, minha querida, eu quero te dizer uma coisa: não há nada que o mundo te ofereça que possa preencher no seu coração aquilo que Deus reservou, que somente Ele pode preencher. Quando o homem não prioriza Deus em sua vida, ele está perdido. E a prova clara dessa situação, que o homem sem Deus está perdido, está, como o salmista disse, andando num deserto, num lugares áridos, é a fome e a sede da alma, que não conseguem ser saciadas por nada. A busca por fama, por dinheiro, por relacionamentos, nada disso vai tampar esse buraco que está na alma daquele que não tem a Deus. A história mostra, a Bíblia mostra, que o ser humano ele entra num verdadeiro colapso quando ele acha que pode viver sem Deus. Se você olhar para a sua vida, quando eu olho para a minha vida, o tempo que eu passei sem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu cheguei à conclusão que eu estava colapsando. E ontem, enquanto eu estava meditando no Salmo 107, lágrimas desceram dos meus olhos e eu agradeci a Deus por Ele ter me resgatado, por Ele ter me salvado, porque apesar de muito jovem, eu me converti com 16 anos, eu vivi uma vida de sequidão, uma vida desértica. Mas quando Jesus entrou no meu coração, quando eu entendi que Ele era a minha verdadeira morada, aquele vazio foi completado. Aquela paz que o mundo não me oferecia, foi me oferecido. Porque eu clamei ao Senhor, como o salmista vai nos dizer. O verso 6, ele vai dizer exatamente isso. Na sua angústia, na angústia das pessoas que assim se encontravam, eles clamaram ao Senhor. E o Senhor os livrou de todas as suas tribulações. O Senhor os resgatou, o Senhor os conduziu, como o verso 7 vai dizer, pelo caminho direito, para que eles fossem à cidade em que pudessem morar. O verso 9 vai dizer: pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me ouvindo, se você percebe que a sua alma está faminta, se você percebe que você está vivendo numa sequidão, se você percebe que você não consegue mais encontrar paz, encontrar alegria no seu próprio ser e nas coisas que estão ao seu redor, o salmista te convida, assim como me convida e como convida a todos aqueles que estão ouvindo, a nessa angústia clamar ao Senhor. Porque, como eu disse no início, o Deus que nós servimos é um Deus rico em misericórdia, é um Deus bondoso, que está atento à oração que é feita nesse local, que está atento à oração que nós fazemos com um coração sincero, pronto, disposto a nos livrar das nossas tribulações, conduzindo-nos por um caminho seguro,
um caminho direito, saciando a nossa alma, enchendo ela de paz e de alegria. O próprio Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdadeira religião é o homem estar religado a Deus. E quando o homem está religado a Deus, o homem encontra sentido para a sua vida. E só há um único jeito para que o homem seja religado a Deus. É através de Jesus Cristo. É através daquele que veio ao mundo, cresceu, exerceu seu ministério, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos viver agora de uma forma diferente, e como Colossenses vai dizer, pudéssemos ser retirados do reino das trevas e transportados para o seu reino, vivendo sobre uma nova perspectiva, vivendo sobre um novo modelo de vida, onde não há mais sequidão, onde não há mais morte, onde não há mais falta de perspectiva. O salmista vai dizer, na primeira parte, olha, existem homens que vivem de forma seca, que vivem em caminhos secos, perdidos, vagando. Esses homens assim estão porque eles rejeitaram a Deus. Eles preferiram viver os prazeres desse mundo e por isso estão perdidos. Mas quando eles clamarem ao Senhor, se eles clamarem ao Senhor, o Senhor os conduzirá novamente a um local seguro. Jesus Cristo é o nosso local seguro. Jesus Cristo é aquele que nos dá a paz que excede todo o entendimento. Jesus Cristo é aquele que faz com que os nossos olhos brilhem novamente. Jesus Cristo é aquele que nos faz deitar e logo pegarmos no sono, sabedores de que Ele tem cuidado de nós. Se você quer viver uma vida segura, se você quer viver uma vida em paz, reconheça Jesus Cristo em seu caminho. O Salmo 86, verso 11, vai dizer: ensina-me, Senhor, os teus caminhos, e eu andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. A oração que nós precisamos fazer é: Senhor, eu tenho andado nos meus próprios caminhos, e nos meus caminhos são caminhos de sequidão. Por isso, ensina-me, Senhor, os teus caminhos, para que eu ande na tua verdade, para que eu viva a tua verdade, para que eu desfrute da tua verdade. Isso é aquilo que Deus quer para cada um de nós, sendo Ele bondoso e misericordioso. O segundo grupo de pessoas que rejeitaram a palavra de Deus e por isso sofreram a sua justiça, mas que foram expostos à misericórdia e à bondade de Deus, são aqueles que se encontram prisioneiros, aprisionados. E está no verso 10 e 12 desse salmo. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Esses caíram e não houve quem os socorresse. Mais uma vez, nós estamos olhando para a história de um povo que foi chamado para a liberdade, um povo que Deus, com mão forte, resgatou do Egito, derrotando todos os deuses do Egito, mostrando para aquele povo que Ele era o único Deus, o Deus verdadeiro, chamando aquele povo para viver uma vida totalmente diferente. E agora nós estamos vendo, em algum momento da história desse povo, esse povo sendo associado com prisão, com aflição, com trevas, com sombras de morte. Há pessoas que vivem assim como esse povo estava vivendo, acorrentadas por decisões que tomaram em contrariedade aos conselhos de Deus. Um passado nebuloso, talvez por uma falta de perdão, acusações do inimigo, como nós ouvimos na mensagem de hoje pela manhã, vergonha, medo, decepção ou qualquer outra coisa, fruto de uma vida em desobediência aos conselhos de Deus.
literalmente, vivendo, sabendo que o passado está o condenando. E não conseguem mais desfrutar o presente, não conseguem mais olhar para o futuro, porque ainda estão presas no passado. Ainda estão vivendo erros, pecados cometidos, que estão levando dia após dia essas pessoas a definharem, a morrerem aos poucos, a não sonharem, a não se relacionarem com Deus, não se relacionarem com o seu próximo, não se relacionarem consigo. Tudo isso fruto do pecado. Quando nós vemos, por exemplo, Jeremias capítulo 42, nós vamos ver homens que foram deixados, o terceiro grupo que foi deixado no exílio, que procuraram Jeremias e falaram: olha, Jeremias, nós iremos fazer tudo aquilo que o Senhor mandar. Jeremias capítulo 42. Ore a Deus, peça a Deus conselho do que devemos fazer, se é permanecer aqui em Jerusalém nessa situação, ou se nós devemos ir para o Egito. E Jeremias foi orar a Deus, foi pedir conselho a Deus. E Deus falou para aquele povo: não tenham medo de Nabucodonosor, não tenham medo da Babilônia, continue em Jerusalém, que eu vou fazer vocês prosperarem, eu vou cuidar de vocês, mesmo nessa terra estando devastada por aquilo que Babilônia fez. Só que acontece que aqueles homens que foram procurar Jeremias, esses mesmos disseram ao profeta: não, nós já decidimos, nós vamos para o Egito, nós vamos buscar segurança no Egito, nós vamos buscar apoio político no Egito. E Deus falou para esses homens: se vocês fizerem isso, vocês sofrerão por causa da desobediência de vocês. Vocês pagarão o preço disso. E esses homens, a história vai contar que eles foram. E por causa de um ato de desobediência, eles ficaram presos nesse pecado, até que a morte os alcançou, assim como Deus havia prometido. Meus irmãos, por não nos lembrarmos da graça, da misericórdia e da bondade de Deus, muitos cristãos não conseguem entender e desfrutar que não importa o pecado que você tenha cometido, o sangue de Jesus é suficiente e poderoso para te perdoar, te purificar e te santificar de todo o pecado. Essa é uma doutrina básica do Evangelho. Como eu disse no início, nós sabemos, só que às vezes não aplicamos essa verdade em nossas vidas. E talvez você esteja pensando aí no seu banco: Diego, mas você não sabe o que eu fiz no pecado, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Você não sabe as marcas que eu carrego na minha vida, as decisões que eu tomei, as atitudes erradas que eu fiz, e por isso eu não mereço perdão, eu não mereço a salvação, eu não mereço essa graça que está sendo externada nessa noite. Meus irmãos, meu querido, eu quero que você saia daqui com uma certeza. O Salmo 107 foi escrito em favor dos santos, em nosso favor, nos mostrando que quando nós clamamos pela misericórdia de Deus, Ele é misericordioso, Ele é gracioso e Ele nos perdoa. Por mais que o seu crédito, a sua fatura esteja altíssima, porque tem pessoas que vivem sobre essa dinâmica, a dinâmica do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito. Eu espero que aqui ninguém nunca tenha passado por essa experiência. Graças a Deus eu nunca passei. Mas dizem os entendidos que se um dia você pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito, você já deu um grande passo para ficar enrolado nessa dívida para sempre. Uma vez que os juros são altíssimos. E muitas pessoas estão destruídas financeiramente, porque um dia, de forma impensada, deram um passo além dos seus próprios, das suas próprias condições financeiras, e por isso tiveram que fazer o pagamento mínimo, e agora estão
completamente enroladas financeiramente. E todas as vezes que vem aquela situação financeira, lembram-se daquela atitude que tomaram lá atrás. Atitude essa que está aprisionando essa pessoa, não permitindo que ela viva coisas novas na vida dela. O pecado faz mais ou menos isso. Toda analogia tem suas dificuldades. Às vezes, uma atitude impensada te fez ficar aprisionado numa fatura, humanamente falando, impagável. Mas quando nós nos voltamos para João, capítulo 3, verso 16, o que a palavra de Deus vai nos dizer é que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como nós ouvimos aqui hoje pela manhã, Romanos 8, verso 1, vai dizer que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O salmista nos convida a clamarmos na nossa angústia ao Senhor e Ele irá nos livrar das nossas tribulações. Talvez o pecado que você tenha cometido lá atrás e que está te aprisionando, que não está te permitindo viver, seja a tribulação que você precisa clamar ao Senhor nessa noite. E de acordo com a palavra de Deus, Ele, com graça, misericórdia e bondade, vai te livrar dessa tribulação. Na cruz do Calvário, Ele pagou o preço do seu pecado. Colossenses vai falar que Ele pegou a dívida que era usada por Satanás contra mim e contra você e cravou na cruz do Calvário, expondo Satanás e seus demônios, dizendo para todo mundo terreno e celestial, que estava consumado e que agora nenhuma condenação há para aqueles que com fé confessam o nome do Senhor Jesus como seu Salvador. Então, se você está aprisionado, se você está vivendo uma vida acorrentada, presa no passado por pecados cometidos, clame ao Senhor e Ele irá te livrar. Lembro do clássico livro O Peregrino, de John Bunyan, e ele vai falar que Cristão, o personagem principal, por se desviar do caminho que estava proposto a ele acaba se perdendo, e o gigante desespero encontra Cristão e seu amigo, e levam-os para o castelo da dúvida. Quem ainda não leu O Peregrino, vale a pena, é um clássico com diversos ensinamentos. E lá está Cristão e seu amigo presos pelo gigante desespero no castelo da dúvida. Enquanto eles estão aprisionados, a atitude errada que eles tiveram de sair do caminho martela em sua cabeça. Eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter seguido aquele caminho, eu deveria ter andado em obediência. E por ali ele fica alguns dias, até que o Espírito Santo ilumina sua mente, trazendo a ele a verdade revelada, e ele recorda-se que em seu peito ele tem uma chave, e essa chave se chama esperança. E essa esperança, essa chave é suficiente para abrir todos os castelos que estavam, todas as portas que estavam aprisionando ele naquele castelo da dúvida, do medo, pelo gigante desespero. E fazendo uso dessa chave, ele consegue abrir aquelas portas e se coloca em liberdade, trilhando novamente o caminho que Deus tinha preparado para eles. Aqui está essa chave, que abre todas as portas de dúvidas, que pecados cometidos outrora possa colocar em nossos corações. Talvez você ache que o mover, a graça, a misericórdia de Deus
sejam para outros. Mas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, todos aqueles que clamarem em suas angústias serão libertados, serão livres. Para isso, você precisa crer que Deus é bondoso e misericordioso. Ele te ama e Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Ele não quer que você fique preso no passado, como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Só pode viver isso, só pode desfrutar dessa verdade aqueles que entendem que estão aprisionados e na angústia clamam ao Senhor, experimentam a liberdade que só Ele tem. O verso 14 vai dizer isso: Ele tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou as correntes que os prendiam. O verso 16 vai dizer: Deus derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Não há nada que você tenha cometido no passado, que Satanás ainda te julga, que você ainda se julga, que o sangue de Jesus não pode te libertar. Então clame ao Senhor nessa noite e viva aquilo que Deus tem preparado para você. Mas como eu falei, nós temos 4 grupos de pessoas, e o outro grupo são o grupo daqueles que se encontram doentes. Acompanhem comigo o verso 17 e o 18. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Esse insensato, tolo, zombador, aqueles que rejeitaram deliberadamente a palavra do Senhor, eles foram levados a um estágio que eles não conseguiam nem ter prazer, que eles não tinham nem vontade de se alimentar. Quando o texto fala abominaram todo tipo de comida, em outras versões vai trazer essa ideia de não tinha nem vontade de comer. E eu fiquei pensando, só existe uma situação onde a pessoa não tem vontade nem de comer. É quando ela está doente. Bom, pelo menos comigo é assim, né? Se quer saber se eu estou doente, é quando eu não quero comer. Alguns irmãos aqui eu pude perceber que também devem viver sobre essa perspectiva. Na sexta-feira foi possível notar isso. Mas quando nós olhamos para o Salmo 1, um salmo que fala sobre dar primazia à palavra e como vivem aqueles que rejeitam a palavra, que vivem como palha seca, que vivem como pessoas que estão apenas esperando a morte, eu fiquei pensando, quantos não são aqueles que estão adoecidos por terem rejeitado a palavra de Deus? Na sexta-feira, nós estivemos aqui, o grupo de homens esteve reunidos, e o doutor Irani trouxe dados relativos a pessoas que estão acometidos por diversas doenças, por causa do pecado, por causa da promiscuidade. Doenças físicas, mas também doenças da alma, doenças espirituais. Porque vivem uma vida de pecado, vivem uma vida de transgressão. João capítulo 5, verso 14, projeta aí para mim, por favor, João capítulo 5, verso 14, quando Jesus vai curar aquele paralítico no tanque de Betesda, ele vai dizer, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Então o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Muitos estão adoecidos, sofrendo doenças no corpo, sofrendo doenças na alma, por causa do pecado que cometeu, por terem rejeitado a palavra de Deus.
e vivem numa situação como essa que o salmista trouxe. Olha, são afligidos, estão à porta da morte. A próxima senha que será chamada é a senha do papelzinho que está na mão dele. E talvez você esteja vivendo assim, talvez não fisicamente, mas espiritualmente, psicologicamente. E o que Deus está te chamando, está te convidando nessa noite é clamar pelo nome dEle, clamar pela ajuda dEle, clamar pela misericórdia dEle, porque Ele está com os ouvidos atentos às orações que são feitas nesse local, e assim como Ele salvou esse povo, relatado no Salmo 107, Ele está disposto a te salvar também, a nos salvar, quando nós clamamos por causa das nossas angústias, por causa dos pecados que cometemos. O verso 20 vai dizer que quando esses homens clamaram, Deus enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós temos ali um remédio, um antídoto e também um remédio para sermos curados. Quantos não são aqueles que estavam aprisionados no vício e ouviram a palavra de Deus e foram libertos pela palavra de Deus, como Jesus vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tiveram assim a oportunidade de ter uma nova vida, dar um upgrade em sua vida, fazer um recall em sua vida, e deixar o vício de lado, e ter a oportunidade de viver uma vida sadia. Foi isso que nós ouvimos aqui na sexta-feira, com a palestra do Dr. Irani. Olha, muitas coisas que as pessoas estão sofrendo, doenças sexuais, doenças transmissíveis, são oriundos do pecado, mas aquele que se atém à palavra de Deus, que se atenta aos mandamentos do Senhor, eles estão livres de tais situações. Um crente não vai ter um problema pulmonar oriundo do tabaco, do cigarro, porque a palavra de Deus protege. O jovem, quando se preserva e casa de acordo com a palavra de Deus, ele vai ser livre de doenças sexualmente transmissíveis. Quando nos voltamos para a palavra de Deus, nós somos curados, nós somos privados, nós somos libertos, nós somos abençoados com uma saúde, não apenas física, mas também uma saúde mental, uma saúde espiritual. Aqueles homens clamaram ao Senhor, e Deus enviou-lhes a sua palavra. E se você clamar ao Senhor nessa noite, Deus há de enviar a sua palavra. E através da palavra dele, você vai encontrar vida, como o Salmo 1 que eu disse, relata. Aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não senta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem prazer na lei do Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A vida gera vida, são saudáveis. E talvez você não se encontre nessa situação hoje. Mas se você clamar ao Senhor, Ele tem poder para te enxertar na videira verdadeira. E através da videira verdadeira você começar a florescer, você começar a vivenciar a beleza de uma vida sendo cuidada por Deus, de acordo com a sua graça e de acordo com a sua misericórdia. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é aquilo que nós precisamos para estarmos livres de todos os males desse mundo que nós estamos vivendo. Se você quer ter uma vida livre dessas aflições, clame ao Senhor, e Ele vai te livrar das suas tribulações, como nós estamos vendo. E para finalizar, Deus fala
através da sua palavra, sobre pessoas que estão aflitas. E nós podemos ver isso nos versos 26 e 27. Eu vou ler a partir do 23, eu botei ali 26 e 27, mas eu vou ler a partir do 23. Os que tomando navios descem aos mares, os que das águas, esses veem as obras do Senhor, e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. E quando eu estava vendo essa situação que foi relatada pelo salmista, eu percebi que eles estavam vivenciando circunstâncias da vida. Marinheiros que estavam em alto mar e, de repente, os mares ficam agitados, os ventos começam a soprar mais fortes, e não há nada mais angustiante do que estar em alto mar e presenciar uma situação como essa. Você vê o tamanho da sua pequenez diante da criação de Deus, e o texto vai dizer que aqueles homens ficaram aflitos, que a alma deles estava desfalecendo, que havia angústia em seu ser. E eu percebi que, enquanto o texto diz que eles não tinham nada com que pudessem fazer, então o entendimento correto que se dá é que naquele momento eles não tinham a confiança necessária que eles deveriam ter em Deus. Antes de clamarem, antes do verso 28, o texto vai dizer que desfalecia-lhes a alma, não adiantava nada da sua habilidade, eles estavam cambaleando como bêbados, eles estavam desesperados por causa da circunstância que tinha se levantado naquele momento. E eu fiquei pensando, quando nós não nos atentamos para os mandamentos bíblicos e as circunstâncias da vida se levantam contra nós, a consequência natural é termos medo e vivermos com ansiedade. O cenário que esses homens estavam enfrentando era exatamente esse: medo e ansiedade. Nós estamos na parte negra da história. O diamante da misericórdia e da graça ainda não foi apresentado. Esses homens estão com medo e com ansiedade. E eu fiquei pensando sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina em relação a essas questões que nos geram medo, que nos geram ansiedade. Mateus capítulo 6, verso 25, o próprio Jesus vai dizer que nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida. Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 6, vai dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, vai dizer que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas a grande realidade, para muitos que não têm se atentado para a palavra de Deus como deveriam se atentar, é a realidade do medo e da ansiedade, do medo paralisador, da ansiedade sufocante. E a palavra de Deus é bem clara, dizendo que nós não devemos ter uma vida de ansiedade, uma vida de medo. E se a palavra de Deus diz que nós não podemos ser assim, e nós fazemos assim, não existe um nome mais bonito, um nome politicamente correto. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que nós estamos vivendo em pecado. Porque se a palavra de Deus diz não faça e a gente faz, é isso que nós estamos vivenciando. A.W. Pink, um escritor, um teólogo, ele vai dizer: a preocupação é tão definidamente proibida como o roubo. Isto necessita ser cuidadosamente ponderado e definitivamente percebido por nós, para que não a aceitemos como sendo uma inocente debilidade.
quanto mais estivermos convencidos da pecaminosidade da ansiedade, provavelmente mais rápido perceberemos que ela é muito desonrante a Deus e lutaremos contra ela. O mesmo autor vai dizer que o melhor antídoto para a ansiedade é a frequente meditação sobre a bondade, o poder e a suficiência de Deus. Quando o santo pode confiantemente perceber que o Senhor é o meu pastor, ele deve extrair a conclusão: nada me faltará. Meus irmãos, esses homens, esses marinheiros aqui relatados, ainda não tinham clamado a Deus, e por isso estavam vivendo esse medo, por causa das circunstâncias da vida que eles estavam enfrentando. E talvez você esteja vivendo alguma circunstância que você não estava preparado para isso, que você não tinha se planejado, até porque é isso mesmo, do nada acontece. Só que essa circunstância, ela não pode determinar a minha e a sua fé. Por mais que seja uma situação que tenha fugido do nosso controle, fugido da nossa planilha, ela ainda continua no controle de Deus, ela ainda continua sobre a orientação de Deus. Só que às vezes nós nos esquecemos das verdades básicas da nossa fé e nos desesperamos e perdemos o sono e ficamos com medo e ficamos angustiados. E o que a palavra de Deus nos orienta nessa noite é: na sua angústia, clame ao Senhor e Ele fará cessar as suas tribulações. Ele fará cessar as nossas tribulações, como Ele fez. O verso 29 vai dizer isso: fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Para que assim como os discípulos, nós também possamos dizer: quem é esse que até o mar, que até os ventos o obedecem? Meus irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus rico em misericórdia, é um Deus bondoso, é um Deus que está no controle de toda e qualquer situação. E quando nós nos apossamos dessas verdades, as circunstâncias da vida não irão nos levar para o caminho do desespero. Então, se você tem vivido desespero por causa de situações que você tem enfrentado, situações que, humanamente falando, geram medo, geram preocupações, tendem a gerar ansiedade, clame nessa noite ao Senhor. Busque ao Senhor, como o salmista vai dizer no Salmo 34:4, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Lembre-se de que mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, o bom pastor está do nosso lado. Essa é a pedagogia que Deus quer nos ensinar. Todos aqueles que clamarem em tempo de angústia receberão livramento das tribulações, serão libertos das tribulações. Só que o problema é que muitas vezes nós queremos enfrentar a vida com a força do nosso próprio braço. Ou muitas vezes nós não nos lembramos que o Deus que nós servimos é rico em misericórdia, é rico em bondade. Não é um Deus mau que está apenas querendo punir aquele que peca. Ele tem sim a sua justiça, mas quando o pecador se arrepende e clama, Ele com misericórdia e graça se mostra favorável, mudando todo o cenário que era contrário, que era adverso. Então, talvez você tenha se enquadrado em alguma dessas situações. Eu tenho certeza que Deus te trouxe nessa noite, assim como Ele já falou comigo, para falar ao teu coração: clame a mim e responder-te-ei. Busque e você vai me achar.
E você vai ver que eu sou um Deus compassivo, que eu sou um Deus amoroso, que eu sou um Deus bondoso. Talvez você esteja se relacionando comigo por aquilo que os outros falaram. Talvez você esteja se relacionando comigo por aquilo que você imaginou na sua cabeça. E tem medo de se aproximar de mim, pedindo, clamando pela minha misericórdia, pela minha bondade, diz o Senhor. E nessa noite, através do Salmo 107, nós temos que sair daqui com um ensinamento, não apenas intelectual, mas também prático. O Deus que nós servimos, Ele é rico em misericórdia. O Deus que nós servimos é um Deus bondoso. O Deus que nós servimos está disposto a mudar a situação que você se encontra. Para isto basta você clamar. Para isto basta você orar, se arrependendo daquilo que você fez no passado, daquilo que te fez chegar nessa situação, para aí sim desfrutar daquilo que Ele tem para você, assim como Ele tem para cada um de nós. O salmista vai dizer, nesse mesmo Salmo de número 107, verso 43, quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. A sabedoria, de acordo com os ensinamentos bíblicos, é consequência do temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é temer a Deus. E se você é sábio, e se você está vendo, ouvindo e entendendo aquilo que Deus fez na história do povo de Israel, relatado não apenas no Salmo 107, mas em diversas outras passagens, que esse povo pecava, esse povo rejeitava Deus, mas quando a situação chegava numa situação deplorável, eles viam que eles tinham tomado o caminho errado. Na angústia deles, eles clamavam a Deus. E Deus vinha em favor deles e os livrava das suas tribulações. Esse Deus que agiu na história do povo de Israel é o mesmo Deus que agiu na minha vida, é o mesmo Deus que está disposto a agir na sua vida. Para isso basta você clamar, para isso basta você orar. E eu tenho certeza, não a minha certeza, mas a certeza baseada na palavra dEle, que Ele vai te livrar de todas as suas tribulações. Quero te convidar a ficar de pé. Para que juntos possamos meditar naquilo que foi falado nessa noite, sobre um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso. E se porventura, enquanto a palavra estava sendo ministrada, você se enquadrou, como eu disse, em alguma circunstância, e você quer nesse momento experimentar essa misericórdia de Deus que dura para sempre, essa bondade de Deus que está disponível, ore a Deus. Ore a Deus aí mesmo onde você está. E fale com Ele: Senhor, se essa palavra que foi pregada hoje é a Tua palavra, uma palavra verdadeira, eu quero dizer que eu fiz isso, que eu fiz isso, que eu fiz isso, que eu fiz isso, que eu fiz isso. Mas eu me arrependo, eu clamo a Ti e eu quero experimentar o Seu livramento. Eu tenho certeza absoluta, baseado na palavra, baseado no testemunho cristão, baseado na minha própria vida, que você vai experimentar da bondade de Deus hoje e vai sair daqui totalmente transformado, com o coração totalmente transformado, com a vida totalmente transformada, porque o Deus que nós servimos, o Deus bíblico, o Deus cristão, é um Deus rico em misericórdia e um Deus bondoso.
Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós não queremos te conhecer por aquilo que os outros apenas nos falam. Nós não queremos te conhecer por aquilo que nós imaginamos que o Senhor é. Nós queremos te conhecer de acordo com aquilo que o Senhor se revelou através da Tua Palavra. A Tua Palavra nos diz que o Senhor é um Deus justo, que odeia o pecado, que pune aqueles que transgridem a Tua lei. Mas a Tua Palavra nos diz também que o Senhor é rico em misericórdia, que o Senhor é um Deus bondoso e que o Senhor ouve a oração de um coração contrito, quebrantado. E o que estamos fazendo nessa noite é exatamente isso, Senhor. Quebrantando os nossos corações ante a Tua presença, apresentando o pano negro das nossas vidas, esperando os diamantes preciosos da Tua graça e da Tua misericórdia, da Tua bondade, Senhor. Pai, se porventura há alguém aqui nesse local, Senhor, que está vivendo uma vida aprisionada, que está vivendo uma vida seca, que está vivendo uma vida doente, que está vivendo uma vida aflita, que o Teu Espírito Santo leve essa pessoa ao local do clamor, ao local do arrependimento, e que ele possa, por Tua graça, por Tua misericórdia, experimentar nesse momento a sua libertação, Senhor. Pai, por favor, aquilo que o Senhor fez comigo, aquilo que o Senhor fez com diversos outros irmãos, faz com essa pessoa que entrou aqui nesse local, Senhor. Revela o Teu amor, revela a Tua graça, a Tua bondade nesse coração, Pai, e transforma essa vida, Pai. Senhor, se porventura existem irmãos, ó Pai, aqui que conhecem da Tua misericórdia, conhecem da Tua bondade, mas não vivem na prática essas verdades do Evangelho, que essa noite seja uma noite onde essas verdades possam ser vividas, pecados possam ser confessados, possam ser deixados e haja libertação, e haja o desfrutar da Tua misericórdia, da Tua bondade, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor não desiste de nós, o Senhor nos ama e nós Te louvamos por isso. Queremos, como o salmista falou, Te dar graças, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Graças Te damos, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.